paz de Cristo, aqui é o pastor Luciano Tomé do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Hoje eu quero falar para você sobre quero conversar com você um pouco sobre um assunto chamado monaquismo, né? O que foi o monaquismo na igreja? O monaquismo foi um movimento, né, histórico religioso que originou os monges, né, onde depois foram construídos os monastérios, né, que até hoje existem e abrigam os chamados monges, aqueles que se separam, né, que se isolam, que vão para um lugar e ali ficam vivendo uma vida contemplativa, né, uma vida de estudo, uma vida de aprimoramento. E os monges na história da igreja foram muito importantes, né? Inclusive Martinho Lutero foi um monge, né? E ele, diante dos seus estudos lá, descobriu lá e montou as 95 teses que originou o protestantismo, do qual a igreja evangélica, a igreja protestante, originou, né, se assim eu posso dizer. Só que eu quero falar do que foi, quais foram os motivos para que o monaquismo, para que esse movimento monástico ele ocorresse. Por volta do ano 300, né, o imperador romano Constantino acabou com a perseguição religiosa que havia contra os cristãos nos 3 primeiros séculos, que era uma perseguição velada e absurda contra a igreja. E, mais ou menos no ano 300, Constantino ele entende, né, obviamente por motivos políticos, ele resolve que a religião oficial de Roma seria o cristianismo. Ele funda o cristianismo como religião oficial de Roma. Só que por trás disso, né, como era um movimento muito mais político do que religioso, ele abriu, né, alguns precedentes que violou os fundamentos da igreja, né, que gerou uma permissividade em relação à igreja, porque, né, obviamente, a igreja que então era perseguida e que precisava, né, somente quem era fiel mesmo a Cristo conseguir permanecer na igreja, porque se você falasse que era cristão, você era morto. Se alguém te denunciasse que você era cristão, você era morto. Então, somente aqueles realmente que eram fiéis a Cristo é que se diziam cristãos. Aquele que era meio barro, meio tijolo, não tinha coragem, né, porque tinha medo de morrer. As pessoas literalmente se colocavam como alvo, né, quando elas diziam que eram cristãs. Então, de uma hora para outra, aquela perseguição acabou, né? Então, como o imperador romano aderiu, muitas pessoas, né, obviamente, viu aquilo ali, viu na religião cristã uma conveniência. E isso começou a infiltrar dentro da igreja, a igreja pura, que antes era perseguida, começou a receber pessoas com outros interesses, a não ser o interesse, que não era o interesse do reino de Deus. E o que aconteceu com isso? O que aconteceu, eu até separei algumas coisas aqui, para alguns pontos, para a gente fazer uma análise. O que aconteceu foi que houve uma insatisfação, né? Os cristãos verdadeiros, aqueles que eram a igreja de fato, aqueles que seguiam a Cristo, eles começaram a ficar insatisfeitos com o estado que a igreja começou a tomar, os rumos que a igreja começou a tomar e o estado em que ela ficou, né, no período de Constantino. Ou seja, a porta, que era estreita, né, começou a ficar muito larga. Começou a ficar muito larga e todo tipo de gente começou a entrar por ela. Ou seja, a porta estreita, o caminho apertado, que era difícil andar por ele, que era poucas as pessoas que entravam, ele de repente se tornou largo. E
isso atraiu muitas pessoas, né? E o que aconteceu, se você ler a história, né, na verdade, muitas pessoas que vieram, que se converteram ao cristianismo e não ao evangelho, né, ao cristianismo e não ao evangelho, eles buscavam posições na sociedade e privilégios, porque era um status, né? Ou seja, eu sou da mesma religião do que o imperador romano, né? E muitas pessoas aderiram ao cristianismo sem compreender o evangelho de fato, sem entender o que era o evangelho. Um outro ponto, os bispos da igreja, que se tomavam conta da igreja espalhada por todo o império, eles começaram também a competir por posições e prestígio, né? Ou seja, eles queriam tomar conta, ser bispo das igrejas melhores localizadas, das igrejas em cidades mais ricas, em cidades onde a igreja era mais bem frequentada. Uma outra coisa, os ricos e os poderosos passaram a dominar a vida da igreja. Ou seja, aquele que ofertava mais para a igreja, aqueles que dominavam, que tinham poder financeiro nas mãos, eram mais tolerados do que em seus pecados do que os outros. Uma outra coisa, ou seja, era o joio e o trigo crescendo junto, né? Ou seja, ameaçando sufocar o trigo, né? Então, quando a gente olha para esse cenário, né? Ou seja, após longos 300 anos de perseguição, alguns, né, que tinham vivido os anos de perseguição e a igreja era pura, era uma igreja vitoriosa, era uma igreja que gerava milagres, era uma igreja que dava a sua vida por amor a Deus, começou a haver nessa repentina paz do império para com a igreja uma estratégia, na verdade, do inimigo. E isso acabou se comprovando com o tempo, porque o diabo, ele, por 300 anos, tentou perseguir a igreja, incitou, né, as pessoas a perseguir a igreja, a matar os cristãos. Mas o que acontecia? Quanto mais ele fazia isso, mais a igreja se purificava e mais ela crescia com qualidade. O que o diabo aprendeu com isso? E a verdade é a estratégia dele até hoje é assim. Ele parou de perseguir e combater a igreja de frente. Ele só precisa contaminar ela. E por que eu estou falando sobre o monaquismo aqui, né? Por que eu estou falando? Porque, esqueci de explicar o principal. Esses cristãos insatisfeitos, vendo a contaminação da igreja, eles saíram da igreja. Saíram da igreja e foram se isolar em cavernas, foram se isolar no meio das matas, foram viver como eremitas, foram viver sozinhos. Por isso que se originou os monges. Na verdade, os monges foram originados por esses cristãos que olhavam a igreja se contaminando e, insatisfeitos com aquela situação, saíram da igreja. Saíram do meio da congregação e foram viver isoladamente em outros lugares e depois, futuramente, fundaram os monastérios, né? Quando você fala hoje, o fulano que quer ser monge, o que significa isso, né, no sentido pejorativo? É a pessoa o quê? Não, ela quer viver para Deus, ela quer viver isolada para Deus, uma vida exclusiva para Deus. Assim como são as freiras, né? Enfim, essa é a origem do monaquismo, dos monges e dos monastérios, da vida exclusiva, da vida vivida para Deus. E por que eu estou falando sobre o monaquismo? Porque hoje, quando nós olhamos a igreja de Cristo, a igreja evangélica hoje, ela tem a mesma situação, é o mesmo cenário desse cenário aqui que eu li, né? Se você olhar o que eu falei aqui, né,
Ou seja, a igreja evangélica está muito contaminada com as coisas do mundo. As pessoas estão... A igreja está se abrindo para receber as pessoas. Hoje, viver no evangelho, o evangelho pregado por aí é uma porta larga, né? As pessoas vêm, contribuem com as suas ofertas, com os seus dízimos, e não se fala em vida com Deus, em arrependimento, em consciência do evangelho. Os fundamentos, a essência do evangelho se perdeu. A igreja está prostituída, é muito claro isso. Se você é um cristão, busca a Deus, ora, você sabe pelo Espírito Santo, no seu espírito, que a igreja está prostituída, né? A busca por cargos eclesiásticos, por posições, você vê quantos pastores inseridos na política. Eu não estou dizendo que seja certo ou errado um cristão ser político, não estou dizendo isso, eu acho até que pode ser, mas não da forma que está sendo aí. Não da forma como esse cenário está sendo construído, onde você vê muitos pastores e cristãos fazendo acordos políticos com pessoas que a gente sabe que tem a conduta de vida questionável, né? Você vê pastores levando políticos sobre altares das igrejas para pedir voto, para pedir apoio, e depois esses políticos são flagrados em corrupções e roubalheiras diversas, né? Então, ou seja, é a troca de poder, o jogo de poder. Eu te apoio, você apoia a minha igreja, eu te apoio e você não faz leis que venham contra a igreja evangélica. Calma aí. Quando é que nós, igreja, vamos fazer acordo com as pessoas do mundo? Isso está errado, né? E o que nós temos visto, da mesma forma que lá atrás originou o monarquismo, aquele cenário, é o mesmo cenário de hoje. Os ricos e os poderosos dominam a igreja. Aqueles que dão um dízimo alto, dão uma oferta alta, têm a proteção do pastor, são bajulados no meio da igreja. E aqueles que não podem, que são pobres, muitas das vezes não são nem ouvidos. Nós temos esse mesmo cenário, o joio crescendo com o trigo. E a igreja, ao invés de se purificar, ela cada vez mais se contamina. E essa é uma estratégia de Satanás. E o que está acontecendo hoje? O resultado disso é o quê? São os chamados desigrejados. O que são os desigrejados? São as pessoas que estão deixando de ir à igreja porque está sendo mais prejudicial ir à igreja e ouvir as besteiras que ouvem lá do que, às vezes, fazerem seus cultos em casa com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Então as pessoas estão, muitas vezes, deixando de ir à igreja, de se congregar, porque estão saindo de lá contaminadas com o mundo, né? Estão retrocedendo naquilo que aprenderam. Porque realmente hoje, o que tem sido pregado nas igrejas é uma coisa de louco. Coisas que são pregadas que não dá para acreditar. Poucas igrejas têm se colocado fiéis ao evangelho. E essas, normalmente, são as que têm pouquíssimos membros. Por quê? Porque não vendem bênçãos, porque não barganham a fé com Deus, pregam sobre renúncia, sobre arrependimento, sobre entrega, sobre abandonar esta vida e viver a vida que Deus quer. Ou seja, esse tipo de pregação não atrai público. Não atrai. Essas são as igrejas que estão cada vez mais vazias. E são essas que Satanás, na verdade, combate. Porque essas são os focos ainda remanescentes daqueles que têm compromisso com o Evangelho de Cristo. Então, assim, é lógico, você fala assim, o que você acha desses... É lógico que o congregar é importante. A Bíblia fala disso. Que o congregar, né? Você se reunir com os irmãos, louvar a Deus junto, orar, um saber, um ajudar o outro, isso é importantíssimo. Mas de que adianta também você ir para uma igreja onde você vai desaprender, onde você vai aprender coisas que vão te levar para longe de Deus, né? Então, assim, não estou defendendo os desigrejados, né? E nem estou também dizendo que é obrigatório você ficar na igreja, porque também ficar num lugar onde você vai mais se contaminar do que se purificar, né? Talvez seja melhor ficar em casa. Se você tem maturidade espiritual, sabe buscar o Senhor, sabe como que deve fazer, orar, ler a Bíblia,
de repente talvez seja mais interessante você realmente ficar em casa, buscar o Senhor em casa, né? Se você não depende de um ensinamento direto de alguém, né? Eu quero ler um texto que está numa enciclopédia, História Ilustrada do Cristianismo. É uma enciclopédia de 10 volumes que conta toda a história da igreja. E lá, quando ele fala sobre esse período do monaquismo, tem um texto muito interessante que relata lá, que eu quero ler para você, e você vai ver o como é tão parecido com o que temos vivido hoje a igreja evangélica aqui no Brasil e no mundo. Diz assim o texto: como então pode-se ser cristão nessas circunstâncias? Quando a igreja se une aos poderes do mundo, quando o luxo e a ostentação se apossam dos altares cristãos, quando toda a sociedade parece dizer que o caminho estreito se transformou em uma larga avenida. Como resistir às enormes tentações do momento. Como testemunhar do crucificado, daquele que não tinha nem onde repousar a cabeça, quando os líderes da igreja têm mansões luxuosas e quando o sangrento testemunho do martírio já não é possível. Como vencer o maligno que constantemente nos tenta com as novas honras que a sociedade nos oferece? Eu te pergunto, como? Né? Como a igreja pode se tornar saudável em circunstâncias como essa? Como ser cristãos em circunstâncias como essa? Né? Vou deixar aqui para que você reflita, né, sobre essa questão, sobre a igreja que você tem visto, talvez até a igreja que você congregue. Talvez você tenha suportado ouvir coisas porque não tem para onde ir. Né? Eu digo para você, se você não tem para onde ir, procure, mas pelo menos não fique numa igreja que você tem consciência que está te levando cada vez mais para longe de Deus e está te forçando a viver uma vida segundo a sua própria justiça e não segundo a graça de Deus. Eu quero aqui deixar para você que nós, do Reconstruindo os Muros do Evangelho, temos a nossa igreja, temos a nossa com congregação, mas nós temos um projeto no nosso site que se chama Projeto RME, Reconstruindo os Muros do Evangelho, Ovelhas. Projeto RME Ovelhas. O que é esse projeto? Esse projeto é um projeto exclusivo para os desigrejados, para aqueles que se decepcionaram, para aqueles que já não conseguem mais ir para cultos em igrejas locais e que estão sem igreja. Esse projeto é para você. Entre lá no nosso site, rmevangelho.com.br. No menu vai ter lá projetos e você vai clicar e vai ter projeto RME Ovelhas. Leia lá a página, leia lá as especificações, né, para ver se você se encaixa no perfil, né, de pessoas que nós estabelecemos ali. Né, e se você quiser aderir a esse projeto, nós, né, montaremos um grupo, né, e vamos trabalhar com vocês, vamos cuidar de vocês, vamos ser pastores, né, de vocês, apesar de parecer que vai ser a distância, mas dentro desse projeto nós vamos gerar aproximações de alguma forma, através de contatos telefônicos, através de mensagens via WhatsApp. Enfim, nós vamos estar viabilizando uma maneira de cuidar dessas pessoas, cuidar de você, se você realmente é um desigrejado, como é o termo que se chama aí, né? Se é possível esse termo, né? Porque desigrejados é como pessoas que saíram da igreja, mas como eu posso sair de mim mesmo, né? Eu sou a igreja, não são paredes. As paredes não são a igreja. Nós, eu e você, somos a igreja, porque Deus habita em nós, dentro do nosso coração. Então, é impossível que eu saia de mim mesmo, né? Ou seja, eu posso sair de uma instituição, mas da igreja, do corpo de Cristo, eu só sairei
se eu renunciar o Evangelho. Então, querido, se você gostou desse vídeo, se você conhece pessoas nessa situação, compartilhe esse vídeo com elas, curta aí o nosso vídeo no YouTube. Se você quiser receber nossos outros vídeos, clique no sininho da notificação. Nós também vamos deixar links aqui nesse vídeo sobre você que nos acompanha e quiser ajudar o nosso ministério, sendo um reconstrutor dos muros do Evangelho. Vai também estar no link da descrição todos esses contatos aí, ok? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.